Em um reino distante, onde ratos e sapos travam batalhas épicas, uma história de coragem, determinação e redenção está prestes a se desenrolar. Bem-vindos ao mundo de Tales of Iron, uma terra de beleza brutal e perigos implacáveis. Em um passado não tão distante, os ratos lutaram arduamente para impedir as invasões dos sapos e a paz era algo distante da realidade. Isso mudou quando um monarca corajoso se ergueu. Ele ficou conhecido como Rei Ratos, o primeiro de seu nome. Com seus feitos, ele conseguiu unificar os reinos dos ratos e expulsar seu inimigo, Verruga Verde, e seus sapos de volta para os pântanos. Devido a seus atos heróicos, o reino dos ratos prosperou. Este reino, construído com engenhosidade e perseverança, era um farol de esperança em um mundo hostil. Mas a paz é frágil e a escuridão se aproxima. O terrível clã dos sapos, liderado pelo cruel Verruga Verde, se prepara para atacar, movido por uma antiga rivalidade e uma sede insaciável por conquista e vingança. Rei Ratos percebe que seu tempo está acabando e que um novo sucessor deveria surgir. No coração deste reino, encontramos nosso improvável herói, Red, o mais jovem dos príncipes ratos. Pequeno em estatura, mas grande em coragem, Red está prestes a enfrentar o maior desafio de sua vida. O dia amanheceu normal para o Red. Após uma boa noite de sono, seu fiel escudeiro vem e o acorda, dizendo para se preparar porque hoje é um dia especial, o dia em que Red sonhava há tanto tempo. Após vestir sua armadura, Red se encontra com o rei na sala do trono. O rei o alerta, dizendo para se preparar, fazer suas refeições e encontrar seu irmão para um breve treino antes do evento principal do dia. Depois de ter feito todas essas coisas, Red se encaminha para a área externa do Forte Carmesim. Nunca vi esse lugar tão cheio de ratos, pensou Red. E é verdade, o reino inteiro estava lá. Alguns até torciam por Red, mas o preferido era Dennis, o filho mais velho do rei. E enfim o momento chegou, a luta pela coroa. O pequeno Red contra seu irmão, o capitão da guarda. Após uma batalha épica entre irmãos, Red prova ser digno da coroa vencendo Dennis. Seu coração está cheio de entusiasmo, pois se mostrou digno de receber a coroa e herdar o reino de seu pai. No momento em que iria receber a coroa, uma lança cruza pelos ares, acertando em cheio o corpo do Rei Ratos. O dia fatídico chegou, o céu escureceu e o ar ficou pesado com o coachar de milhares de sapos. O clã dos sapos, liderado pelo implacável Verruga Verde, lançou seu ataque brutal. Em meio ao caos, Red testemunhou a queda de seu pai, o Rei Ratos, e a captura de seus irmãos. O reino que ele tanto amava jazia em ruínas, sua família dispersa e seu povo morto e escravizado. Red ressurge das cinzas, após uma batalha perdida contra o grande Verruga Verde, e jura vingança. Com o coração pesado, mas a determinação ardendo em seus olhos, Red embarca em uma perigosa jornada. Seu objetivo? Resgatar seus irmãos, vingar seu pai e restaurar a glória do Reino dos Ratos. Em busca de alguma resposta, Red volta para o Forte Carmesim e encontra apenas destruição. Escombros e cadáveres estão em seu caminho, e uma raiva crescente consome o pequeno Red por dentro. Seu escudeiro que ainda vive informa que seu irmão, o chefe de cozinha, foi sequestrado e levado para a vila próxima ao forte. Sabendo disso, Red logo se encaminha para lá pensando que ao menos poderia resgatar seu familiar. Chegando na Vila Cauda Longa, Red se recorda de como antes pairava pelo ar apenas o suave cheiro de pão fresco. Agora, apenas fumaça e sangue mancham a beleza de outrora. Mas não só isso, um cheiro de lodo se esgueirava no ar e Red sabia que o clã dos sapos e irmãos do brejo se encontrava por ali. Red então desbrava a vila, acabando com os soldados sapos que se encontram no local, descontando toda a sua fúria e se banhando no sangue daqueles que invadiram sua casa. Após encontrar o ancião da vila, Red consegue informações sobre o paradeiro de seu irmão. Aparentemente, ele havia sido capturado e levado para o moinho de suprimentos. Após abastecer seus suprimentos e se equipar melhor, é para lá que Red irá. Antes de seguir seu caminho, é preciso derrotar o grande sapo guerreiro Clava, que protegia a saída da vila. Red segue seu caminho lutando contra os invasores, até encontrar o chapéu de seu irmão, indicando que deveria estar próximo do local. Dito e feito, Red encontra seu irmão amarrado dentro do moinho. Para soltá-lo, era preciso se colocar mais uma vez à prova. O líder Lancelot, que nunca havia perdido uma batalha, estava à espera com sua lança mortal. Era preciso derrotá-lo para pegar a chave que libertaria seu irmão. A batalha então se inicia, e até aquele momento, Red não havia enfrentado ninguém tão forte quanto o líder dos Irmãos do Brejo, a não ser, talvez,
próprio Verruga Verde. Depois de inúmeros golpes, desviadas e sufocos, Red destrói os Irmãos do Brejo. Sabia, porém, em seu íntimo que esses não seriam os últimos inimigos. Pegando a chave como recompensa, Red liberta seu irmão. O chefe imediatamente volta para o Forte Carmesim, onde será responsável pela alimentação do nosso pequeno herói. Red então precisa realizar vários tipos de missões pelo reino, a fim de obter dinheiro e reconstruir tudo aquilo que foi destruído. Nessas viagens, ele juntaria espólios de guerra e se tornaria mais apto a enfrentar os sapos e livrar o seu reino dessa maldição. Uma de suas primeiras missões foi a limpeza da infestação de besogros que havia se instalado no porão da fazenda. Isso havia comprometido a produção de suco de inseto, algo muito importante para a manutenção do reino. Depois dessas andanças, Red é informado de que o ferreiro ainda estava desaparecido e que, possivelmente, ele também havia sido capturado. Talvez o ancião soubesse de algo a respeito. Chegando lá, o ancião comenta que não sabe sobre o ferreiro, mas que talvez os patrulheiros poderiam ter visto algo e pudessem ajudar. Red então já sabia onde deveria ir. Seguindo seu caminho e derrotando besogros, Red percebe que seria difícil chegar ao alojamento dos patrulheiros. Ele deverá passar pelos esgotos, local esse que os ratos já haviam até esquecido depois que seus ancestrais reais haviam retirado todos desses lugares. Após cruzar esse lugar macabro, sujo e sombrio, Red emerge de um poço no meio do alojamento dos patrulheiros. Depois de ajudar os patrulheiros contra os sapos que estavam ali, Red entra no alojamento em busca de informações. O líder dos patrulheiros relata que viu o ferreiro sendo levado para a torre a leste pelo asqueroso clã dos Lâminas do Pântano, mas os sapos também haviam bloqueado o caminho. Presenteando então Red com um machado pesado, o líder dos patrulheiros agora havia dado uma chance para o rei de ir atrás de mais um refém de seu reino. Equipado com seu machado, Red parte em busca do ferreiro. Arrebentando a barricada na saída a leste, ele se encaminha para novos desafios, destruindo os sapos pelo caminho. Chegando na torre, Red precisa destruir o grande sapo Defendedor, que protegia e vigiava o local. Após a grande luta, Red encontra o ferreiro vivo, mas a chave para libertá-lo estava nas mãos do terrível Mago Negro, o impiedoso líder das Lâminas do Pântano. Ele estava no topo da torre dando ordens a todos de seu clã, mas na cabeça de Red, ele logo estaria apodrecendo em seus pés. Chegando no topo da torre, uma grande batalha se inicia. Mago Negro era imenso e muito forte. Com seu escudo espinhoso, defendia e atacava Red, que a todo custo se esquivava, tentando encontrar uma brecha para contra-atacar. À medida que Red ia sobrepujando o inimigo, Mago Negro demonstrava novas habilidades, sacando uma espada e pulando para todos os lados, tentando acabar de vez com a vida de nosso herói. Após muito custo, o cadáver repugnante de Mago Negro estava no chão, e suas ordens não seriam mais ouvidas. Desse momento em diante, o ferreiro estava livre de suas amarras e voltaria ao castelo para servir o rei. Após esse momento, Red seguiu explorando os esgotos e realizando missões para diminuir as infestações que se espalhavam pelo reino enfraquecido. Nessas ocasiões, Red juntava recursos para reformar tanto a cozinha quanto a forja do Forte Carmesim, já que agora seus irmãos estavam dispostos a trabalhar, mas seus locais de trabalho estavam completamente destruídos. Com esses locais reconstruídos, Red poderia aumentar sua vitalidade com novas refeições na cozinha e ainda se armar com diversos equipamentos melhores caso levasse diagramas específicos para o ferreiro na forja. Seguindo o pedido do ferreiro, Red acabou preso nas criptas proibidas e precisou desvendar seus mistérios para escapar com vida. O local estava infestado de besouros, mas logo descobriríamos que não era só isso que vivia ali. Um cano de ferro rompido exalava um fedor venenoso familiar, mas ainda não era a hora. Red não estava equipado adequadamente para prosseguir por ali. De repente, um grande sapo, porém algo estava estranho. Ele era um morto-vivo. Um novo tipo de infestação estava acontecendo, e aparentemente passou despercebida. Ou será que o pai de Red sabia disso? Dali em diante, os inimigos eram outros. Nas profundezas da cripta, mortos-vivos infestavam o lugar, dificultando o caminho de Red, mortos-vivos de seu próprio clã. No final do caminho, Red encontrou o que procurava. Só não contava que encontraria o Grande Verruga Vermelha, primeiro chefe de guerra dos clãs dos sapos. De alguma forma ele estava ali, vivo, na sua frente, mas talvez não tão vivo assim. A luta no Salão dos Livros foi intensa, mas Red saiu vitorioso e um pouco mais confuso. Como esses sapos acabaram enterrados aqui? Se perguntava. Após isso, Red consegue retornar ao Forte Carmesim e devolve a seu irmão o que havia ido procurar.
As histórias de mortos-vivos podiam esperar mais um pouco para serem contadas. Seguindo o plano de reconstrução do reino, Red foi atrás de novas missões para arrecadar fundos que financiassem a melhoria de seu forte. Red então saiu à caça de velhas e novas criaturas que estavam espalhadas pelo reino. Uma dessas caças ele topou com o Rei Mosquito, no alto de sua torre, infestando todo o lugar e espalhando seus filhotes pelo reino. Uma boa batalha se iniciou, com Red agora mais experiente se esquivando e dilacerando seu inimigo. Com a morte do Rei Mosquito, o nosso herói esperava que a infestação diminuísse e houvesse mais sossego no reino. Com a morte de sua prole, a mãe viera se vingar. Red seguia limpando seu reino, mesmo as partes mais obscuras do esgoto. A infestação era muita e o trabalho grande demais, mas o rei estava disposto a lutar pelo seu domínio, até que enfim a encontrou, a Rainha Mosquito, a temível mãe do enxame. Red não pararia enquanto ela vivesse. Uma luta sangrenta e nojenta se iniciou. Red, bem equipado, batalhou incansavelmente para livrar seus discípulos dessa terrível criatura, e no fim, foi bem sucedido. Após esses sucessos, Red tinha recursos para retornar ao Forte Carmesim e continuar sua reforma. Agora ele tinha uma sala do trono para se orgulhar. Não era como a de seu pai, mas ele era um rei diferente, que não escondia zumbis em criptas, por exemplo. O reino então estava restaurado, mas Red não descansaria até ter se livrado de todas as ameaças. Com cada vitória, Red não apenas cresce em força, mas também inspira esperança em seu povo. A reconstrução não é apenas física. Red deve reunir aliados, formar alianças e inspirar seu povo a acreditar novamente. O reino fora restaurado apenas na superfície. Os mineiros avistaram sapos na parte subterrânea e alguns deles não queriam mais trabalhar. O escudeiro então disse que havia um ruído estranho, como se fosse um monstro nas profundezas da mina. Red então se prepara para partir e investigar essas novas notícias. Limpando todos os sapos que estavam no caminho, Red finalmente chega nas minas de ferro da cauda virada. De fato, haviam muitos sapos ali, e Red, juntamente com seu irmão Dennis, se viram obrigados a dar fim em cada um deles. Em determinado momento, Red e Dennis se viram em um combate acirrado contra um grande lutador sapo, o Perfurador. Grande e habilidoso, com sua lança estava dando conta tranquilamente da batalha. Eram 2 contra 1. Após uma longa luta, Perfurador caiu, mas sem descanso, um novo oponente surge. Tecelau não esconde suas habilidades, tanto com a espada quanto seu arco. No fim dessa batalha, Red percebe que estava sendo observado pelo chefe de guerra dos sapos e entende que deveria se preparar, pois um ataque ao forte poderia ser iminente. Em seu caminho de volta, Red acaba preso após a ponte cair. Lá embaixo, a escuridão não tinha fim, mas Red ainda precisava lutar pelo seu reino. Será que há outra saída? À medida que Red ia se aprofundando na mina, mais antiga ela aparentava ser. Será que os ratos encontraram os túneis e não os criaram? Se sim, o que teria então cavado tão profundamente e melhor que os próprios ratos? Red se deparava com diversas estruturas metálicas diferenciadas, luzes e portas que nunca havia visto, e claro, inimigos sempre infestando cada lugar. Após explorar o local, Red percebe que o que quer que tivesse vivido ali já teria ido embora há muito tempo. Ele fica aliviado e questiona que tipo de criatura viveria em um local feito com metal tão rígido e frio. Então, Red encontra uma criatura que nunca havia visto. Não era um rato, e nem um camundongo. Estava armado, mas parecia feliz em encontrá-lo. Red pensou que ele talvez pudesse ajudar o rei a voltar para casa. Após uma boa conversa, Red entendeu que se tratava de uma toupeira eletricista da República Toupeshevik. Essa ideia fazia a cabeça de Red doer, já que nada disso fazia sentido. A fim de ajudar a toupeira e ser ajudado, Red foi em busca daquilo que seu amigo chamava de eletricidade. Mas antes de conseguir alcançar seu objetivo, seria preciso derrotar a grande mãe dos besougos que estava infestando as minas com seus filhotes. Eles lutaram até o fim e finalmente acabaram com a criatura. Seus filhotes nunca mais infestariam aquele lugar. Por fim, após restaurar a eletricidade, Red e seu amigo foram parar na República Toupeshevik, um local totalmente novo fora da imaginação de Red. Red se viu momentaneamente preso naquele local até conseguir reunir o necessário para partir.
mas ao mesmo tempo aprendeu muito e descobriu um novo tipo de entretenimento, a Arena dos Gladiadores. Quando conseguiu voltar para o Forte Carmesim, Red percebeu que ele estava trancado e havia guardas em todas as portas. O rei havia ficado fora por tempo demais. Os inimigos realmente haviam voltado, assim como ele temia. Aquele cano das criptas era o local de entrada. Juntos, seu irmão Dennis mostrou a direção e todos foram acabar com o flagelo que eram os sapos de uma vez por todas. Ao sair do castelo para dar fim em tudo isso, um grande sapo pulou e arrebentou o portão principal. Com apenas um golpe, ele dilacera o capitão da guarda, que morreu exatamente como viveu, defendendo os ratos do flagelo que eram os sapos. Uma grande luta se inicia, Red contra Corta-Corte e seus soldados, um enorme sapo que morreu rapidamente pelas mãos habilidosas do rei. Não houve misericórdia. Seguindo seu caminho, Red entra pelas criptas que agora estavam como novas. Seus trabalhadores haviam feito o reparo e deixaram o lugar como novo. Ainda assim, diversos sapos estavam pelo caminho. Dennis estava esperando pelo rei como disse que faria, mas acabou sendo capturado por um sapo diferente. Ele foi puxado pelo cano e levado embora bem debaixo dos olhos de Red. A fumaça tóxica que saía daquele cano era demais para seguir em frente. Seu amigo toupeira disse que havia uma esperança, o dispositivo vendido na estação da República Topechevik que permitia respirar e passar de forma segura. Enquanto Red ia para Toupeirópolis, seu amigo toupeira ficaria ali, segurando as ondas de invasões dos sapos, mesmo que isso significasse perder a sua vida. Antes mesmo de Red sair da cripta, ele encontrou um ser totalmente novo. O grande Ratnor Roedorson se ergueu de sua tumba e com seu martelo capaz de controlar raios, lutou cara a cara com o rei Red. Esse teve muito trabalho, mas não era rei à toa. Derrotou Ratnor com suas armas, pois não poderia perder mais tempo. Seu irmão e seu reino estavam novamente em apuros. Chegando em Toupeirópolis, Red se viu obrigado a competir com os mais habilidosos lutadores na Arena dos Gladiadores. Ele precisava de dinheiro para conseguir comprar seu equipamento, e esse era o modo mais rápido que teria. O rei Red saiu de lá após inúmeras batalhas e ficou conhecido como o Rei Ratástrofe devido à sua grande habilidade. Uma nova lenda havia surgido. E comprando o dispositivo de respiração, Red se encaminhou para a última estrada em sua aprovação. Queria pôr logo um fim definitivo a tudo isso. Red e seu amigo toupeiro então entram pelo cano que exala vapor tóxico em busca de terminar esse grande conflito de uma vez por todas. Sapos infestavam o local e ainda possuíam aparelhos tecnológicos diferentes jamais vistos. Alguns até podiam voar e se explodir quando quisessem. Red e seu amigo lutaram fortemente até conseguir abrir caminho entre as tropas inimigas. Em meio a tudo isso, eles chegaram nas docas perdidas, porém, tarde demais. Red viu a silhueta de seu irmão em um barco cercado pelos guerreiros tribais dos sapos. Ele precisava resgatá-lo. Nesse instante, o sapo que havia sequestrado seu irmão volta para atacá-los. Xamã, o vidente da neblina verde. Esse era agora seu oponente. Ele era capaz de voar com seu aparelho tecnológico e sua lança mortífera. Atacava Red e seu amigo a todo custo. Trazia tropas para ajudar na batalha, e tudo parecia perdido. Por fim, antes de dar o golpe final no Xamã, ele aciona seu aparelho e sai voando pelos ares. Talvez eles se encontrem no futuro para um fim definitivo. Uma chave ficou para trás, e ela abria a porta das docas. Red então liberta uma velha e sábia tartaruga. Agradecida, ela se oferece para levá-los ao ponto final de tudo isso, as sujas terras anuras. Chegando lá, Red esperava encontrar o pior que seus sonhos já poderiam imaginar, mas se espantou, já que estranhamente o local parecia com seu lar, exceto pelo cheiro horrível, é claro. Eles perceberam que os mesmos canos que se encontravam na estação 24-7 da República podiam ser vistos aqui nas Terras Anuras, então era assim que os sapos estavam invadindo o reino. Seguindo em frente, Red lutou bravamente com todos os inimigos que apareciam. Em determinado momento, Red percebeu que vários ratos estavam presos e enjaulados. No entanto, eles não estavam normais, eles foram capturados para serem usados como experimentos doentios do Xamã. Para Red, esse seria o dia em que o chefe de guerra responderia pelos seus bárbaros crimes. Não demorou muito para que eles encontrassem o Xamã. O vidente estava em sua oficina, conduzindo os experimentos brutais. As coisas que ele criara e usara no povo de Red estavam todas lá, e eram horripilantes. Após uma intensa luta, os experimentos cruéis do Xamã terminaram em meio a uma enorme e nojenta fumaça verde. Sua vida havia sido ceifada pelo pequeno herói, mas esse ainda não seria o fim de tudo.
De repente, uma máquina maligna surgiu em campo de batalha. Um monstro grotesco com engrenagens que rangem e soltam vapor. A visão daquilo fez Red congelar. Sua próxima batalha se aproxima. Essa intensa luta durou tempo o bastante. Após derrotá-lo, seu irmão Dennis saiu de dentro da máquina. Agora livre, estava disposto a tudo para terminar essa guerra e vingar seu povo. Jay, seu amigo topeira, estava atônito e caído no chão. Quando os irmãos chegaram na câmara do chefe, se depararam com o grande Verruga Verde, chefe de guerra da Aliança das Tribos Anuras e matador de rei. Sentado em seu trono, ele parecia ser onipotente, mas para Red, nada era melhor do que lutar ao lado de seu irmão. A luta final iria começar. A luta mais difícil da vida do rei. O Verruga Verde era forte e, apesar de seu grande corpo, era bem ágil. Em meio à luta, seu irmão cai ferido. Isso desperta a fúria de Red, que faz de tudo para acabar com esse tirano. O rei perdeu seu pai, amigos e reino, mas não estava disposto a deixar que o Verruga Verde levasse também o seu irmão. A luta se intensificou e muito sangue jorrava para todo lado. A cada momento, seu inimigo chegava com novas artimanhas e novos ataques. Parecia impossível derrotá-lo. Para todo tirano há um fim. Red conduz o golpe final e acaba com a vida do Verruga Verde, colocando um ponto final em sua história. O chefe de guerra estava morto e o reino a salvo. Mas o que importaria se seu irmão estivesse morto? Até que, inacreditavelmente, Dennis se levanta do chão, acabado, mas ainda com vida. Valeu a pena. Ao voltar para o reino, os ratos já esperavam em festa pelo seu rei. Eles tinham preparado a coroação oficial de Red na sala do trono, pois tinham certeza de sua vitória. Uma vitória amarga, mas Red provou seu valor. Red, o improvável herói, ascende ao trono, não apenas como um rei, mas como um símbolo de esperança e resiliência. Esse foi o início de uma nova era dourada. Livres do flagelo dos sapos e agora amigos das toupeiras que viviam abaixo, eles construiriam um novo reino de vapor, indústrias e maravilhas. Mas assim como cada rato tem sua cauda, cada história tem seu tempo. Esta não é apenas uma história de vitória. É um conto sobre superar as adversidades, sobre a força que reside mesmo no menor dos seres quando impulsionado pela coragem e determinação. Assim termina nossa história de Tales of Iron. Um lembrete de que, não importa quão sombrios sejam os tempos, a luz da esperança sempre pode prevalecer. Bom, galera, se vocês curtiram esse novo formato de conteúdo, não se esqueçam de deixar o like e comentar, beleza? Isso ajuda muito aqui no canal e me incentiva a trazer mais vídeos como esse. Obrigado pela sua presença, a gente se vê num próximo episódio, um grande abraço, valeu, falou!